O Real Madrid vai ter que ser muito Real Madrid para sair campeão dessa edição da Liga dos Campeões da Europa, viu? Depois do sorteio das quartas de final e o caminho até Londres definido. Vamos fazer um vídeo aqui no canal falando sobre isso? Então deixe seu like, se inscreva no canal, habilite aí a notificação, pega o link, joga para todo mundo se você gostar da análise. Já quero que você comente aqui no vídeo quem são os favoritos a conquistar ou quem é o grande favorito a conquistar a Liga dos Campeões da Europa. Vamos nessa, viu, gente? Porque o sorteio ficou muito bom. Ele, para mim, colocou um lado da chave mais forte do que o outro. A gente vai debater isso e, enfim, tentar destrinchar cada um dos 4 confrontos que temos aí já marcados para o mês que vem, mês de abril, para definir os semifinalistas da Champions League. Olha, já a temporada, eu sei que tem algum tempo aí, mais ou menos um mês, menos de um mês, mas vou colocar arredondando aí um mês para o início dos duelos, mas a gente já tem muito aí da temporada disputada, então já dá para a gente saber um pouquinho das tendências do time, as forças, as fraquezas. Lógico que os times podem melhorar ou piorar daqui até lá, mas expectativa a gente já tem aqui de favoritismos, inclusive, em relação a esses duelos. O lado mais forte é óbvio, o lado que tem Arsenal e Bayern de Munique, Real Madrid e Manchester City. O outro lado tem Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Barcelona e Paris Saint-Germain. São 5 campeões da Europa. Só não conquistaram o título Arsenal, o Atlético de Madrid e o Paris Saint-Germain. Mas todos esses times aí já fizeram final de Liga dos Campeões, então são times também de camisas muito pesadas no futebol europeu, no futebol mundial, e a gente tem alguns dos melhores jogadores do mundo envolvidos nesse duelo. Mais um vídeo que eu gravo em parceria com o Estrela Bet, você tem na descrição do vídeo um link para você se cadastrar no site da Estrela Bet. Beleza? Vamos analisar então confronto a confronto, começando com esse que para mim é o melhor duelo, é o duelo com os 2 melhores times. Se eu tivesse que indicar 2 favoritos antes do sorteio, a conquista da Champions, eu indicaria Real Madrid e City, invertendo a ordem. Para mim, o City é o melhor time, então City e Real Madrid como os 2 grandes favoritos, mas quis o sorteio que eles se enfrentassem de novo, assim como aconteceu na temporada passada, na semifinal, e não deu nem pro cheiro. O Manchester City meteu 5-1 no agregado na última temporada para cima do Real Madrid. Eu acho que isso pode motivar o Real Madrid a ter algum... Não que precise, né? Porque o Real Madrid é um clube gigante e ele entra sempre para ganhar a Champions League, mas pode motivar na questão do duelo um pouquinho daquele espírito de revanche que eu acho que o City teve com o Real Madrid, porque eles fizeram as 2 últimas semifinais, né? Fizeram em 22, 23 e também em 21, 22. E em 21, 22 só não ganhou o Manchester City porque o Real Madrid teve ali alguma dose de sorte, teve dose de competência com o seu goleiro Courtois, incompetência dos atacantes do City. E teve também no Rodrigo no segundo jogo e no Vini no primeiro jogo jogadores decisivos, mas o City foi mais time também naquela eliminatória. Vai ser a 3ª vez que City e Real Madrid vão se enfrentar em mata-mata de Champions sob o comando do Guardiola. Também 19 e 20, vitória em 2 jogos do Manchester City, 2-1 e 2-1. Então, eu dou um favoritismo, não vou dizer muito grande, para o Manchester City, mas encaro que o City é mais time, tem... Talvez não tenha, vamos dizer assim, pela forma do Real Madrid de ser, de sempre ter grandes estrelas, talvez o City não tenha jogadores mais decisivos ou melhores do que o do Real Madrid. E eu acho até que essa afirmação é questionável, né? No Real Madrid a gente vai pegar para decidir jogo Vinícius Júnior e Jude Bellingham. Talvez esses 2. O Rodrigo pode ser um cara também a decidir algumas partidas, mas não tem outros jogadores ali de decidir jogos. Mas tem muitos jogadores desequilibrantes, né? Como Toni Kroos, como saindo do banco Luka Modric, como o próprio Rodrigo, como os outros 2 que eu já tinha falado. Muitos caras bons. Tem que ver como é que vai estar em relação à sua zaga, o Real Madrid. Por mais que já tenha superado todos os desafios, né, que foram impostos, com todas as lesões que teve ao longo da temporada, o Real Madrid não enfrentou um time como o Manchester City. Mas o Manchester City tem esse cara que está na foto, que é o Haaland. Tem o Kevin De Bruyne, que tem jogado muito bem depois da lesão.
tem o Phil Foden, tem o Bernardo Silva, tem um monte de jogador bom e tem o Pep Guardiola, que mesmo a gente olhando pro Ancelotti como um grande treinador que é, na hora da gente analisar a forma de jogar de cada equipe, é muito mais avassaladora, né? A forma do Manchester City de dominar, de controlar e de amassar os seus adversários. Eu acho muito que aqui o City tem tudo para sair classificado, vai decidir em casa essa eliminatória, mas mesmo no jogo fora de casa, eu vejo o Manchester City com uma dose de favoritismo aqui contra o Real Madrid. Portanto, na minha opinião, o City é favorito nos 2 jogos e na eliminatória, mas essa é a grande partida, o grande duelo dessa fase quartas de final. Uma pena, depois de terem feito 2 semifinais seguidas, que agora tenho que se enfrentar nas quartas de final. Um dos 2 favoritos ao título vai cair. E quem avançar dessa eliminatória vai pegar Arsenal ou Bayern de Munique. E é a chave mais difícil porque tem qualidade muita o Bayern de Munique, apesar de estar um pouco adormecido na temporada, e tem jogado muito bem o Arsenal em 2024, por mais que na eliminatória contra o Porto tenha sido... eu não vou nem dizer melhor, eu ia dizer marginalmente melhor do que o seu adversário português, mas eu não concordo tanto. Acho que foi muito equilibrado, poderia ter ido para qualquer um dos lados, não é à toa que foi definido nos pênaltis, mas é um grande confronto. A gente está vendo aí 2 dos principais jogadores, né, desses 2 times, talvez até os 2 principais, né, o Odegaard jogando muito, distribuindo passes, colocando ali os companheiros sempre em ótimas condições. É um time muito ofensivo. São 2 times, né, que produzem muitos gols nesse ano de 2024. O Arsenal, o líder da Premier League, no momento que a gente grava o vídeo, não dá para saber como vai estar lá na frente. E aí é um fator também que pode acabar desequilibrando o desgaste que o Arsenal vai ter daqui até lá. Pode ser maior do que o do Bayern de Munique. O Bayern não pode dar o luxo de jogar a toalha no campeonato alemão, porque isso não faz parte da história do Bayern. Mas a gente sabe que tem pouquíssimas, para não dizer quase nenhuma chance de ser campeão alemão, enquanto o Arsenal pode sair dessa fila aí longa já na Premier League e realmente dar esse passo adiante que estava sendo cobrado, acho que deu. O Arsenal tem, na minha opinião, um time melhor do que o Bayern de Munique, uma equipe que é mais bem treinada do que o Bayern de Munique, só que o Bayern de Munique tem um monte de jogador fera, né? Você pega um time que tem Kimmich, que tem Goretzka, que tem Sané, Musiala, Harry Kane, Thomas Müller, cara, é muito jogador bom. Tem que jogar mais. Se o Bayern de Munique se acertar daqui até lá, eu não acho que ele vai conseguir atingir o nível de maturidade de jogo e de ser tão alto, não é nem autoral, mas assim, ser mais moldado ao seu técnico, como o Arsenal é moldado à forma do Arteta de jogar, porque é um trabalho mais longo, inclusive. Mas se diminuir esse gap tático entre as equipes, o Bayern se torna favorito, porque tem melhores jogadores. O Arsenal tem bons nomes? É óbvio, né? O time que tem o Trossard, que tá jogando muito, né? Foi o cara que fez o gol contra o Porto e tem sido uma arma importante pela beirada. O Havertz, o Saka, que é um dos melhores jogadores do time. Declan Rice, que chegou muito bem, vestiu a camisa, não sentiu o peso e tem sido também um cara a dar volume de jogo. Cara, as individualidades do Arsenal são boas, mas eu prefiro as do Bayern de Munique. Aqui, exatamente por essa diferença e questão da tradição também, né? O Bayern chega nessa competição, ele está muito mais confortável do que o Arsenal. É só ver como o Arsenal jogou contra o Porto e o que o Bayern fez contra a Lazio no jogo da volta. O Arsenal em momento nenhum sufocou o Porto, assim, foi absolutamente dominante. O Bayern de Munique na volta contra a Lazio foi aquele rolo compressor que a gente já viu nos grandes momentos dos últimos anos. Então, eu boto 50-50 aqui exatamente por essa diferença de individualidade, de capacidade individual e até pela tradição. Se fosse analisar só a bola jogada na temporada, sem dúvida nenhuma a gente indicaria que o Arsenal como favorito. Vamos avançar para falar agora do outro lado da chave. Confrontaço também, tá? Barcelona e Paris Saint-Germain. Tem tudo para ser um grande jogo. O Barcelona fez
uma boa partida, para dizer uma... O Barcelona teve Vou reformular. O Barcelona teve grandes momentos contra o Napoli no mata-mata, na volta, lá no Estádio Olímpico em Montjuic. Teve grandes momentos. O começo do jogo foi espetacular. Reta final do primeiro tempo e início do segundo tempo já nem tanto. Mas o final do jogo também foi muito forte. O Barcelona soube, depois do jogo ter ficado ali no pau, quando estava 2-1 em pressão do Napoli, a partir, sei lá, dos 15, 20 minutos do segundo tempo, o Barcelona conseguiu tocar a bola no ataque e parou de ser agredido. E isso foi muito importante para o Barcelona sair com a vaga. Ainda fez o gol no finalzinho lá com o Leva. Vamos lá, o Barcelona não vai ser campeão espanhol. O Barcelona tem na Liga dos Campeões a sua única possibilidade de título nessa temporada. Tem jogado super bem? Não tem jogado super bem o Barcelona. Mas, eu acho que numa comparação com o Paris Saint-Germain, o Barcelona ainda tem melhores individualidades. Por mais que não tenha jogado ainda um super futebol nessa temporada 23-24. Rafinha fez um belo jogo contra o Napoli, botando bola na trave, dando muito volume, dando muitas opções no contra-ataque. O Lamine Yamal, o moleque é realmente diferente, tem jogado bem temporada toda e não aparentou sentir a pressão de um duelo grande nas oitavas de final. Tem muita personalidade. O Lewandowski, eu acho que ele ainda fica... Quando o Bayern produz... Olha o vício aí do Lewandowski no Bayern. Quando o Barcelona produz pouco, ele também participa pouco do jogo. Ele até tenta sair, mas ele não... A gente pega o próprio jogo contra o Napoli da volta, ele tocou pouco na bola, participou pouco do jogo. Foram 29 toques na bola só contra o Napoli. Só para dar esse exemplo, o Rafinha teve 45. O Lamine Yamal deve ter tido mais de 50, foram 51. Enfim, o Lewandowski participa pouco, mas tem qualidade, né? Para definir um lance a qualquer momento, cara a cara com o goleiro no duelo, aí talvez seja o cara que você mais queira deixar frente a frente com o gol. E boas alternativas, né? Barcelona, se tiver alguns dos seus jogadores machucados de volta para os confrontos, tem realmente ótimos nomes aí para dar trabalho à equipe do Paris Saint-Germain, que eu nem gosto tanto assim das individualidades, né? A gente tá vendo o Mbappé na imagem. O time que, por exemplo, decidiu a vaga contra a Real Sociedad e jogou bem, hein? Me impressionou. Eu achei que seria um duelo mais duro, mas o Barcelona passou... O Paris Saint-Germain, passou com alguma tranquilidade contra a Real Sociedad e isso me impressionou. O Kylian Mbappé pode agredir qualquer time sozinho. Se o PSG ficar retraído, com o Barcelona no ataque, uma espetada com o Mbappé sozinho contra toda a defesa do Barcelona pode ser fatal, pode definir o duelo. Mas se você olhar para os nomes que hoje o Paris Saint-Germain acaba escalando, não é um time assim que encanta. O Luis Henrique é um belo treinador, mas não é um 11 em nomes que venha a encantar. Essa é a minha opinião, né? Você tem um meio de campo com Vitinha, Fabian Ruiz, Zaire-Emery, e aí na frente, né, o Dembélé e Mbappé, não é uma coisa assim que meta medo. E eu não acho que o time do PSG vai ficar dominando a bola contra o Barcelona, não. O Barcelona pode ter muito bem a posse de bola, por mais que seja característica do Luis Henrique também controlar a bola, tentar trocar mais passes do que o seu adversário. Pela característica dos seus jogadores, eu acho que contra o Barcelona pode ser muito interessante tentar as espetadas, as saídas em velocidade como maneira de chegar mais perto da vitória. Para mim aqui, por mais que o Barcelona não tenha jogado tão bem, eu prefiro as chances do Barcelona. Eu estaria mais confortável e mais confiante na pele do Barcelona do que na pele do Paris Saint-Germain. E para a gente fechar, um confronto também grande, né, do ponto de vista assim, de camisas, o Borussia Dortmund enfrentando o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid enfrentando o Borussia Dortmund. O Atlético teve uma eliminatória bem mais complicada, que foi a eliminatória contra a Inter de Milão, e o segundo jogo principalmente, um jogo de muita agressividade, porque era a necessidade do Atlético de Madrid para sair classificado, teve que na prorrogação
e depois nos pênaltis para buscar sua vaga. É um time que também não faz assim uma temporada espetacular, não faz no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões. É um time competitivo, como sempre é, mas se a gente for olhar em termos de classificação no Campeonato Espanhol, quarto colocado, com o Bilbao próximo, podendo até tomar essa quarta colocação do Atlético de Madrid, pode jogar mais e tem bons jogadores para isso. O Atlético de Madrid é um time defensivamente sempre muito forte e eu acho que conseguiu se soltar um pouquinho mais ofensivamente. O Depay, que a gente está vendo na imagem, foi o cara que saiu do banco para ajudar se não para ajudar, né, para colocar o time na prorrogação. Mas é um time que joga também com a sua linha de 3, pode jogar com outra formação, mas joga também em vários dos momentos com essa linha de 3. Tem bons meio-campistas centrais. Depou, Coque e Llorente são 3 caras fortes que marcam, que sabem sair jogando. Griezmann ainda é o grande nome do time. Mais uma grande temporada do Griezmann para finalizar, para dar passes. Morata é um centroavante que pode fazer ali dar algum tipo de complicada na defesa adversária. E a opção no banco. São algumas boas opções no banco. O Correia, o Depay, o Saúl. São caras que saem do banco que podem ajudar a mudar uma partida. E tem também, se a gente olhar o elenco como todo, né? Como o Lemar machucado, como o Jiménez na zaga também machucado, enfim. É um time que eu gosto. Pode jogar mais? Sempre pode. A gente sempre fica com a sensação de que pode jogar mais. Só que é competitivo e aqui eu acho que mora a grande diferença entre os times. O Atlético de Madrid, ele não larga o osso nunca. Ele é um time duro para ser batido, duro para jogar contra. E o Borussia Dortmund não consegue ser sempre esse time. Borussia, às vezes, eu não vou chamar de soft, de frágil, mas o Borussia, às vezes, ele não consegue manter, sabe, aquela coisa, como diria o Luxemburgo, apontada para o Shell o tempo todo. E estamos falando de Liga dos Campeões, estamos falando dos jogos mais importantes do time na temporada. Mas falta ainda um pouquinho da competitividade. Só que no talento, eu gosto mais dos nomes na hora de desequilibrar do meio para frente do Borussia. Acho que tem mais opções. Se no Atlético a gente vai achar 2, 3 opções dependendo do dia, no Borussia Dortmund você tem o Sancho, que voltou e tem feito algumas boas partidas. O Brandt é um cara leve de dar passe, de achar, mas aí cai na questão da competitividade muitas vezes. O Daniel Malho um pouquinho mais forte, mas um cara também de definição. Tem o Marco Reus saindo do banco que pode definir jogos, enfim. Eu gosto do time do Borussia Dortmund. Na defesa nem tanto assim. Hummels pode jogar o Henrique do lado do Hummels, pode ter outra opção ali na defesa, pode ser Schlotterbeck, pode montar outras possibilidades aí, pode ser o Süle também na lateral ou no miolo de zaga. Mas eu acho que o que falta mesmo a essa equipe é a combatividade, é a força que o Atlético de Madrid vai ter o 100% do tempo. O Atlético de Madrid vai jogar 180 minutos, a gente sabe, meu irmão, dentro. O Borussia Dortmund, eu não sei, em um desses apagões aí, pode ser definida a vaga na semifinal da Liga dos Campeões. Para mim, aqui Atlético de Madrid, 55-45, favorito pro duelo. É isso, né? Ficou até um vídeo um pouquinho maior do que eu costumo fazer, 19 para 20 minutos, mas todos os duelos analisados aqui no meu canal. Deixe seu like, se inscreva. Mais um vídeo que eu gravo aqui em parceria com a StelaBet. Tô sempre com a camiseta, tô sempre na estica. Cola aí na descrição do vídeo. Tem um link para você se cadastrar, tá? E para você deixar as cotações para os jogos de ida já estão abertas lá no site da StelaBet, inclusive, tá? Se a gente pegar aqui, as cotações estão abertas. Arsenal favorito para o primeiro jogo contra o Bayern. Atlético de Madrid favorito para o primeiro jogo contra o Borussia. PSG favorito contra o Barcelona no primeiro jogo. E o City favorito, mas tá muito igual, né? 2,6 para o Real Madrid, 2,45 para o City no primeiro jogo, que vai ser na casa do Real Madrid, vai ser no Santiago Bernabéu. Tá bom? Então se cadastra no site da StelaBet, deixa seu like, se inscreva no canal.
Um forte abraço e até a próxima. É a Liga dos Campeões da Europa.